Hoje a gente está no segundo domingo do Advento, que a gente fala de Jesus. Por isso essas canções de Natal, a gente já cantou aqui com louvor algumas músicas de Natal. E tem um texto de Lucas capítulo 1, já começando ali a falar sobre o nascimento de Jesus, quando o anjo vem a Maria. Tem uma figurinha que eu queria mostrar para as crianças e para todos nós. Olha lá. Era uma vez uma menina que se chamava Maria. Ela nasceu numa cidadezinha muito pobre, chamada Nazaré. E essa menina cresceu nessa cidade. E, como era de costume, ela foi prometida em casamento a um jovem chamado José, que era descendente do grande rei Davi. E Maria, uma menina ainda pobrezinha, que ainda não tinha se casado, porque naquela época os acordos eram feitos assim, para dizer assim, como a gente entende nos nossos dias, tá? Era um noivado, o casamento da primeira parte era um noivado, que durava mais ou menos 1 ano. Era um contrato entre as famílias. Depois desse tempo, eles se casavam. Maria estava noiva de José, por isso eles ainda não tinham morado na mesma casa, eles ainda não tinham se casado. E veio um anjo para Maria e disse assim, não sei como é que era a voz do anjo, como é que seria uma voz do anjo, né? Muito mais sublime do que essa. Mariazinha, filhinha, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, o Senhor é contigo. Maria era de uma tribo, de um povo que esperava a chegada de um Salvador. E quando o anjo vem para Maria e diz assim, você, cheia de graça, se alegre, de onde vem a palavra Ave Maria, alegra-te Maria, você é cheia de graça, você vai ser a mãe do Salvador. Olha só, quem esperava que viesse um Salvador, agora recebe a notícia que vai ser a mãe do Salvador. Que coisa maravilhosa. Por isso o anjo fala, Ave Maria, alegra-te Maria. Maria ouve aquela voz e o anjo diz assim, você, Maria, vai ser mãe de um bebê e você vai chamar essa criança de Jesus, porque ele vai salvar o mundo. Maria tem medo, sabe por quê? Porque ela só estava noiva de José, eles ainda não tinham se casado, então como é que ela ia ser mãe, se ela ainda não tinha casado com o seu marido? E aí o anjo diz assim, calma aí, com você vai ser diferente, vai ser a única vez que isso vai acontecer na história, você vai ser mãe, porque o Espírito Santo vai colocar uma sementinha em você, e essa semente vai se tornar um bebê dentro da sua barriga. Ela tinha medo, porque ela nunca tinha ouvido um anjo falar, certamente o anjo disfarçou a voz para ela ter menos medo, mas essa era a história que Maria começava a querer entender. Como assim? Eu sou uma pobre menina, que nasceu num lugar pobre, eu sou uma menina ainda que não me casei, como um anjo vem a mim, porque não foi lá para o palácio, tinha gente mais importante que eu, por que eu sendo uma criança ainda, devia ser mais ou menos uns 13 anos de idade, como é que eu vou ser mãe? E aí o anjo fala, calma, Deus é contigo, você é agraciada do Senhor, você vai sim dar à luz, você vai ser mãe de um bebê, você vai chamá-lo Jesus porque ele vai salvar o mundo.
E você não sabe ainda de todas as coisas que Ele é capaz de fazer na sua vida e na vida de todo mundo. Maria ouve aquilo e agora, confortada pelo anjo, ela olha para ele e o anjo continua: não tenha medo. Sabe por quê, Maria? Para Deus não tem impossíveis. O impossível para os homens é possível para Deus. E aí Deus vai ali pelo anjo dizendo para ela vai se conformando, e ele dá um exemplo. Se a gente lê o capítulo 1 de Lucas, é um exercício, um prazer de casa, você vai ver que tem a história de Isabel, a prima de Maria, que era estéril e já idosa. E vai aparecer um anjo a Zacarias, que era o marido da Isabel, e vai dizer: vocês vão ter um bebê. Como que nós somos velhos? Não, vocês vão ter um bebê. E aí diz o anjo para Maria: a sua prima Isabel, lembra dela, estéril, não pode ter filho? Deus também, através de Zacarias, vai dar um bebê para ela, e o nome dele será João, que vai anunciar o reino de Deus que chega através de Jesus. Tem uma coisa muito importante nessa história, que quando o anjo fala com Maria, é quase que dizendo assim: Maria, você concorda? Você aceita esse chamado? Você permite ser tocada? Você quer receber essa semente? E aí Maria então diz: faça-se em mim a sua vontade. Um exercício de fé e confiança e de entendimento e de uma profunda honra. Ela diz: faça-se em mim a sua vontade. O final desse texto, eu disse lá na sexta-feira com os casais, disse que talvez não dissesse aqui, mas vou dizer, é surpreendente. Depois de um anjo aparecer, contar isso para Maria e Maria se sentir assim, diz o texto que o anjo foi embora. O anjo foi embora. Deixou Maria sozinha? Nananina, não. Ela nunca estaria sozinha, porque ela nunca esteve. Ela tinha o Deus como seu Senhor. E ela tinha agora aquele que estaria com ela durante toda a sua gravidez, e não só isso, durante toda a sua vida, e não só isso, e não só Maria, todo mundo, toda a humanidade. 3 liçõezinhas que eu queria tirar para nós. A primeira, o inesperado. Na nossa vida, às vezes a gente fica assim: será? Será que eu posso esperar? Será que isso é possível acontecer? Eu não mereço. Comigo não vai rolar. Maria pobre, uma menina, como poderia ser vista por Deus para tão nobre chamado, ser a mãe do Salvador? E o inesperado aconteceu. Foi a ela que Deus se dirigiu, foi a ela que o anjo veio dizer: você, Maria, é bem-aventurada. E essa mesma voz chega a mim e a você. Nesse tempo de Natal é tempo da gente se lembrar disso. Aquilo que a gente não espera acontece. Aquilo que não é capaz pode acontecer. Aquilo que parece difícil, inimaginável, pode acontecer. Espera, ó minha alma, no Senhor, confia nele, porque ele é a minha salvação. Segunda lição: não há impossível para Deus. Se a gente não espera, é preciso dar mais um passo e lembrar que o impossível dos homens é possível para Deus. Você pode repetir isso comigo? O impossível dos homens é possível para Deus. Para Deus não tem impossível. Tem uma musiquinha que a gente cantava, lembra? A Ruth já cantou aqui, né? Na escola dominical. Não há impossível para Deus. Não há, não há, não há.
Meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo o que existe, o céu, a terra e o mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Juntos. Meu Deus tem todo o poder. Era impossível Maria dar à luz, ser mãe. Ela não tinha casado com o seu marido José. Não tinha conhecido o homem. Não tinha como a sementinha nascer dentro dela. Mas, meu Deus tem todo o poder. Assim é na nossa vida. Não há impossível na sua vida. Não é impossível. Não é impossível. Não estou dizendo que a gente pode fazer qualquer coisa, que Deus vai fazer tudo. Não, tem coisas que, graças a Ele, a gente não consegue fazer. Tem coisas que são muito perversas até do nosso coração e seria muito ruim para nós. Mas sabe aquela coisa que dá sentido à vida, que completa a sua alma, que faz com que o bem se estabeleça, a paz chegue, a alegria se renove? Deus é capaz de fazer, porque não há impossível para Deus, para Ele tudo é possível. A terceira liçãozinha é que isso tudo a gente sabe com a cabeça, com o coração, e a gente precisa saber com a vida, com tudo junto. Maria disse sim, e o anjo saiu. Deus nos faz esse anúncio. Ele diz: o inesperado é possível, tudo é possível. Você quer que eu faça? E a pergunta fica para mim e para você: qual o inesperado que você ainda não conheceu? Qual o impossível que você ainda não alcançou? Aquilo que traz paz, sentido, alegria e que seja tudo de bom, que promova o bem em todas as suas relações. Um passo que Maria deu. E o fato do anjo ter ido embora diz uma coisa muito importante para mim e para nós: que Deus nos dotou daquilo que é suficiente para a gente caminhar com Ele. O anjo não precisava ficar ali com Maria o tempo inteiro para dizer que Deus era presente. Deus já era, Deus já estava. E ela tinha dentro dela os elementos que Ele colocou para que ela pudesse seguir o seu caminho. Deus já colocou dentro de cada um de nós aquilo que precisamos para desenvolver a nossa vida de fé em fé, para manifestar isso que é a boa nova do Evangelho e a vida que Jesus veio trazer em abundância. Deus já deu para mim e para você. 3 liçõezinhas que as nossas crianças pescaram muito bem, e espero que tenhamos pescado também. Maria não sabia o que Deus podia fazer na sua vida. Nós talvez ainda não sabemos o que Deus pode e quer fazer com nós, conosco.